Olá a todos, muito bom dia. Quero cumprimentar cada um dos meus amados e queridos irmãos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Agradecer pela sua presença nessa maravilhosa manhã, agradecer pela oportunidade de estar com você hoje aqui de uma maneira diferente, direto da nossa comunidade, do tempo da nossa comunidade, e ministrando essa aula a respeito do Sermão da Montanha, dando continuidade ao nosso tema que nós viemos trabalhando com ele já há algumas semanas. Nós queremos agradecer você porque Deus tem tocado você e despertado você para se aprofundar no estudo da palavra de Deus, e isso é relevante para os nossos dias. O tema que nós falaremos hoje é a respeito que nós somos a luz do mundo, e essa luz tem a ver com conhecimento, tem a ver com esclarecimento, tem a ver com aquilo que sabemos, com aquilo que fazemos, com aquilo que sabemos. Então, que o Senhor tenha misericórdia de nós e fale conosco nessa manhã, que o Senhor nos use para abençoar a sua vida, que esse estudo nessa manhã seja esclarecedor para você, para sua família, para o modo de agir no seu dia a dia. Que Deus abençoe o seu dia de uma maneira abençoadora, esclarecedora, que abençoe o nível de conhecimento que você tem acerca da palavra de Deus e que isso mude definitivamente algum aspecto da sua vida, para a glória de Deus, ok? Nós vamos orar agora, agradecendo a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui. Você que já pode aí, pega a sua Bíblia, caneta, papel. Eu gosto bastante que as pessoas tenham a oportunidade de anotar, escrever enquanto assistem a aula, até porque você tem essa oportunidade de parar aí o vídeo, anotar alguma coisa, fazer uma anotação na sua Bíblia, no canto do seu caderno, e permitir que Deus ajude você a entender com clareza aquilo que temos falado e conversado nesses dias, ok? Vamos orar, você que pode, e assim nós continuaremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, Deus, por estarmos na sua presença nesta manhã abençoada. Muito obrigado pelos meus irmãos que estão conosco nesta manhã. Obrigado por cada uma dessas vidas que se dispuseram, a Deus, a estudar a sua palavra, a compreender o propósito, o real propósito, Senhor, para as suas vidas. Que o Senhor as abençoe e as guarde, Pai. Tenha misericórdia que essa breve aula possa ajudá-las a compreender um pouco mais acerca do seu reino, da sua palavra e de uma característica com o qual o Senhor conta que nós tenhamos, que é a capacidade dada pelo Senhor de sermos luz nesse mundo envolto em trevas. Pai, tenha misericórdia das nossas vidas e fale conosco, fale com os meus irmãos, que o Senhor possa mudar as nossas vidas, a forma de pensar, de agir, que assim aconteça em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Vamos lá, então, Mateus capítulo 5, vamos ler novamente os primeiros versos desse capítulo, dando continuidade àquilo que nós viemos já estudando semana após semana. As bem-aventuranças. Lerei aqui na Nova Versão Internacional. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos se aproximaram dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca num lugar apropriado e assim ilumina a todos que estão na casa.
Assim brilhe a luz de vocês diante de todos os homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Muito bem, nós vamos hoje abordar o tema a respeito de nós sermos a luz do mundo. Parece, e sinceramente parece realmente, um tanto quanto prepotente, né? Nós nos intitularmos, nos chamarmos alguém que tem a luz para este mundo, tocarmos a trombeta diante de todos e dizermos, eu tenho a luz, eu sou a luz deste mundo, vocês são a luz deste mundo, Jesus disse. E quando nós, já aqui de forma introdutória, para observarmos o que nós temos estudado aqui, nós vamos perceber Jesus dizendo isso para que tipo de gente? Você lembra para quem Jesus disse isso? No capítulo 5, no versículo 1, diz que ele estava com a multidão e de repente chamou os seus discípulos. Quem eram esses seus discípulos a quem Jesus chamou para dizer essa frase? Gente simples, humilde, gente que não possuía alto grau de instrução, gente muito humilde, pessoas que tinham trabalhos não tão muito nobres para a sua época, pessoas que vieram posteriores, como, por exemplo, os pensadores gregos, Platão, Aristóteles, Sócrates e assim por diante. Essas pessoas, esses pensadores, por exemplo, os pensadores gregos, eram considerados luzes, né? Luzeiros para o seu tempo, porque trouxeram conhecimento, trouxeram pensamento filosófico. E Jesus, mesmo conhecendo e sabendo da história de cada um desses pensadores gregos, mesmo sabendo da história greco-romana, mesmo sabendo de tudo isso, ele olha para esses indivíduos simples, humildes, gente que não tinha tantas riquezas, gente que não tinha tanto conhecimento, gente que não tinha tanta importância diante da sociedade, olha para eles e diz, vocês, e somente vocês, pessoas dos quais todo mundo aí em volta diz que é insignificante, gente que olha para vocês e percebe, não tem um pingo de importância as pessoas. Jesus está olhando para eles e para aqueles que viriam posteriormente a eles, ou seja, você e eu, vocês são, palavras de Jesus, vocês são a luz deste mundo. Vocês são os únicos capazes de apontar a direção. Imagine comigo, para você entender o que Jesus está querendo dizer. Imagine uma estrada completamente escura, um carro parado com tudo apagado. E de repente, o motorista vai lá com sua mãozinha esquerda, vai lá no interruptor do farol do carro e liga aquele farol no meio daquele breu absoluto. O que aquele farol proporcionará? Direção, direcionamento, caminho, esclarecimento, para onde ir, de onde estou, saber que estou em trevas e uma série de outras coisas por causa de uma luz que é acesa naquele lugar. Então, nós temos absoluta certeza que Jesus diz essa frase para pessoas que aparentemente não tinham a devida importância, mas olha para elas e diz, vocês, absolutamente vocês e mais ninguém, possuem o direcionamento para este mundo. Estou deixando vocês esse mundo para que hajam como luz, porque Jesus posteriormente dirá lá no livro de João, ele dizendo, eu sou a luz do mundo. O próprio apóstolo João vai dizer posteriormente que Deus é o Pai das luzes, que em Deus não há nenhuma sombra, né, de variação, que Ele possui toda a clareza possível e imaginável. Então nós vamos perceber no transcorrer da nossa aula, nessa breve aula nessa manhã, o quão importante é entendermos a nossa missão como luzeiros neste mundo. E mais uma vez, parece arrogante, né? Olhar para as pessoas e dizer, olha, nós temos a luz que você precisa. E nós vamos ver de forma prática como isso pode ser abordado diante das pessoas, como as pessoas poderão nos ver como essa luz, nos perceber em nós a clareza que elas precisam para o seu dia a dia. Ok? Vamos para o nosso slide aqui e nós daremos início à nossa aula propriamente dita. Vós sois a luz do mundo.
é esclarecedor, é motivante perceber que as Escrituras que estão em nossas mãos nos apresenta uma declaração tão forte, tão poderosa como essa, né? Uma das mais espantosas e extraordinárias declarações acerca do cristão. Lembre-se para quem Jesus dirigiu essas declarações. Então, é importante a gente entender que o que foi dito não foi dito para a alta cúpula da religião judaica. O que foi dito não foi dito para os maiores eruditos da época. O que foi dito não está sendo dito para os maiores pensadores, para ganhadores do prêmio Nobel, para a gente da alta cúpula dos sistemas políticos mundiais. Está sendo dito para pessoas simples, como eu e você. Gente que passa despercebido num contexto sequer estadual, nacional, mundial. Passamos despercebido diante de todas essas características. Mas, para essas pessoas, Jesus está dizendo: vós sois a luz do mundo. Uma das mais espantosas e extraordinárias declarações acerca do cristão. E aqui é importante entender que a palavra de Deus, a Bíblia, é capaz de comprimir o conteúdo inteiro da nossa posição cristã em uma única expressão. A capacidade que Jesus tem em seu sermão de apresentar uma série de informações em uma única frase, em comprimir algo. Nós estamos aqui tentando fazer a descompactação, né, de tudo aquilo que Jesus disse em uma única frase. Ele ali dizendo: olha, vocês são a luz do mundo. Semana passada o pastor esteve aqui falando: vós sois o sal da terra. E assim por diante. Jesus tem a capacidade, como Deus, autor das Escrituras, Jesus tem essa capacidade de apresentar a nós um único trechinho que é carregado de informação, carregado de significado. Então esse é um ponto importantíssimo da Escritura, que nos apresenta a capacidade de comprimir um conteúdo inteiro da nossa posição cristã em uma única expressão. E a nós nos enche de esperança, de glória e de boa vontade quando nós observamos que essa frase, vós e somente vós, pessoas regeneradas, e não apenas a cristãos, a crentes especiais ou super santos, nós vamos perceber na fala de Jesus que essa característica de ser luz do mundo não é uma característica apresentada a pessoas super especiais. Jesus poderia dizer: olha, surgirão entre vocês pessoas que serão de tamanha forma usados na minha presença, se entregarão de tal forma e serão luz para este mundo, serão chamados mártires, serão pessoas usadas em avivamentos especiais no transcorrer da história. Usarei você, Pedro, João, Tiago, mas usarei também a Agostinho, usarei também a diversos outros mártires pelo longo da história, pessoas que morrerão por causa do Evangelho, pessoas que sofrerão bastante. Essas pessoas serão luz para este mundo. Parece que é isso que nós, às vezes, estamos tentando entender. Porém, Jesus está dizendo, eu vou reafirmar isso para que fique claro em nossa mente. Vós e somente vós. Eu e somente eu, você e somente você. Cristão regenerado que nasceu de novo, que teve nova vida, que tem uma nova estrutura em seu ser, que foi regenerado, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Você e somente você é a luz deste mundo. Prosseguindo para algumas primeiras considerações. Quando a gente fala a respeito de luz, e aqui nós vamos nos atentar para alguns detalhes históricos do que esse mundo compreende como iluminação, compreende como luz, compreende como esclarecimento. Temos alguns períodos na história da humanidade, dois principais, que é o chamado período da Renascença e o período do Iluminismo, acontecidos, respectivamente, século XV, 16, 14, começando no século XIV, a Renascença, até o século XVI, e posteriormente o chamado Iluminismo no século XVIII.
Não vou me atentar aos períodos históricos aqui e falar o que aconteceu exatamente, mas só para nós nos atentarmos à arrogância do mundo em tentar se passar por luz quando na verdade está envolto em trevas. Preste bem atenção. Século XIV, XV, XVI e depois no século XVIII, o homem, na tentativa e já como plano diabólico, faz um ataque ferrenho a todo tipo de espiritualidade, toda a autoridade das escrituras, e se posiciona de tal forma contra toda a religiosidade, toda forma de governança baseado na direção espiritual. Todo e qualquer conhecimento que envolva o espiritual é abolido, é rechaçado, é perseguido nesse período. Há um período para a humanidade chamado de iluminismo, para a humanidade renascença, quando as pessoas resolveram pegar todo o pensamento lá do período grego, lá de Aristóteles, de Platão e assim por diante, todos os pensadores gregos, pegar toda a cultura grega, trazer novamente à tona e mostrar que esse conhecimento é que daria a luz e direcionamento para a humanidade. Então eles perceberam, poxa, nós temos que abandonar tudo quanto é isso, quanto é espiritual, temos que abandonar tudo quanto é divino, isso não tem nenhum tipo de importância, nós não conseguimos provar isso, nós temos que apoiar o conhecimento científico, nós temos que apoiar a experimentação, isso vai nos trazer luz, vai nos trazer direcionamento, vai melhorar a humanidade, nós chegaremos a uma terra em que será possível viver com paz, com tranquilidade, porque nós teremos conhecimento e daremos as respostas que esse mundo precisa. Se nós, eu e você, estivéssemos lá, passaríamos um aperto temível para dizer para esses homens que eles estariam enganados. Mas hoje, a história consegue provar por A mais B que esses homens estavam redondamente enganados. Quando nós olhamos para a história, desde o século XIV até hoje, nós percebemos que todo esse conhecimento não foi capaz de trazer o tão sonhado lugar abençoado para se viver para essa terra. As pessoas trouxeram conhecimento, mas eles não fazem a mínima ideia do que fazer com esse conhecimento. As pessoas buscaram e conseguiram conhecimento de tal forma que se embrenharam, né, e evoluíram cientificamente, de maneira técnica, de maneira organizada do conhecimento, produziram as melhores artes que nós ainda temos em nossos dias, foram produzidas nesse tempo, desde no renascentismo até o iluminismo. Nós podemos perceber um avanço tecnológico severo, de grande importância para a humanidade. Porém, nenhum desses conhecimentos foi capaz de resolver problemas cruciais nas relações humanas. Os homens hoje não conseguem se relacionar, os homens têm problemas de relação entre homem e mulher, entre as suas gerações, têm problemas de relação entre nações, mesmo tendo todo tipo de conhecimento. A gente que idolatra tanto o conhecimento, né, que chega a dizer, olha, que só o conhecimento pode salvar, só os estudos podem salvar, só a educação salva. Quantas vezes você já escutou isso? Em programas políticos nós devemos ter escutado isso milhares de vezes, pessoas dizendo, batendo no peito, olha, nós vamos investir milhões e milhões em educação. Nós vamos tirar as crianças e colocá-las na escola e elas vão aprender, isso vai mudar a humanidade, etc. E a gente percebe que as pessoas mais bem educadas, eloquentes, as pessoas que receberam a maior carga de conhecimento, não têm capacidade de viver bem com suas famílias, não têm capacidade, às vezes, de viver bem com seus amigos, pessoas, às vezes, que têm grande conhecimento, são pessoas também capazes de fazer as maiores atrocidades, das mais terríveis possíveis. Nós vemos líderes mundiais com grande quantidade de conhecimento e mesmo assim não conseguem se entender. Nós vamos perceber nesse tempo que o conhecimento, na verdade, não trouxe o tão ambiente saudável para esse mundo, ok? Desde esse tempo, houve, como repetindo aqui, um ataque
proeminente a autoridade das Escrituras, elevando a filosofia e o pensamento humano ao status da revelação divina. Quando a igreja, a essa época, dava, né, o seu devido valor à Escritura, as pessoas davam o devido valor à Escritura sagrada e assim por diante, chega esse tempo em que os homens preferem dar o status que era dado às Escrituras para o pensamento e para a filosofia. Tá? E a gente vai perceber que, apesar de todo esse avanço cultural, de toda essa suposta iluminação humana, a Bíblia vai dizer que quem é essa luz? Você e somente você. Apesar de todo o conhecimento humano, apesar de você não fazer a mínima ideia como funciona uma turbina de um avião, apesar de você não fazer a mínima ideia de como acontece a interação atômica dentro de cada estrutura, de cada microestrutura, em toda parte do cosmos, apesar de você não saber a quantos milhares de quilômetros determinada estrela está à nossa distância, apesar de você não fazer ideia de nada disso como está acontecendo, a Bíblia está dizendo que você, e somente você, é a luz deste mundo, ok? O mundo, a gente vai perceber aqui que, apesar de todo esse conhecimento, o mundo continua em grosseiras trevas. O conhecimento humano tem se concentrado nas coisas, nas leis mecânicas, biológicas, e tudo isso faz do homem moderno e também cumprindo parte daquilo que Jesus predisse em Mateus capítulo 24, né, que com o passar do tempo a ciência se multiplicaria. Ela não aumentaria, ela multiplicaria. Nós vemos um avanço tecnológico dos mais assombrosos no nosso tempo. E apesar de tudo isso, apesar das leis físicas, mecânicas, biológicas, das coisas, tudo isso ter avançado significativamente, o mundo permanece em densas trevas. O mundo tem um conhecimento, mas não sabe o que fazer com ele. Pouco se sabe sobre os problemas do ser, da existência, problemas relacionais, de indivíduo com indivíduo, nação contra nação em relação a outra nação. Então, as pessoas sabem quantos elétrons possuem dentro de um átomo, quantos átomos possuem dentro de uma estrutura. As pessoas sabem quantos elementos possuem dentro de um organismo vivo. As pessoas, com conhecimento científico, conseguem identificar como esse indivíduo vivo se movimenta, como as funções cerebrais se dão, mas não fazem a mínima ideia de como isso pode ajudá-las no seu dia. As relações humanas estão cada vez mais deterioradas. As relações entre si, as relações entre nações, as relações entre famílias. Então, nós temos percebido que, apesar de todo o conhecimento, o mundo ainda permanece em trevas. E Jesus volta a dizer para você, apesar do mundo ter todo esse conhecimento, quem é a luz desse mundo é você, cristão regenerado, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. E aqui a gente vai chegar a um ponto fundamental da nossa aula, se pudéssemos resumi-la a uma frase. Eu queria pedir a você que printasse essa tela, porque ela vai trazer um enorme significado para nós, dizendo que ninguém, exceto o cristão, pode oferecer qualquer conselho útil para esse tempo. Ninguém, além de nós, pode oferecer saídas, pode oferecer solução para um mundo caído, perdido, envolto no pecado e sabedores de qual é o real problema desse mundo e sabedores de qual é a solução. Né? Nós temos não só a identificação correta do problema desse mundo, mas temos também a identificação da solução que esse mundo precisa. Os grandes pensadores não conseguem explicar o fato do homem moderno ter o conhecimento e mesmo assim não conseguir aplicá-lo. Há vários tratados filosóficos no nosso tempo de homens que se propuseram a entender a real causa dos problemas relacionais, problema entre nações, problemas entre pessoas. Por que nós somos como somos? Por que não conseguimos viver harmonicamente? E tentando chegar a uma solução, boa parte desses pensadores chegam à seguinte conclusão: por que nós não conseguimos viver bem? Por que estamos tendo problemas tão simples
se temos tanto conhecimento? As grandes filosofias nunca passaram de meras análises. Os homens sabem quais são os problemas, imaginam quais são os problemas, não fazem a mínima ideia de como resolvê-los. Esse é um grande problema do conhecimento. E aqui, essa palavrinha aí, do qual Jesus disse em Mateus capítulo 5, né? Vós, né? E aqui a gente pode complementar essa frase dizendo vós e somente vós, como na expressão matemática, se, somente se, né? Uma expressão de sine qua non, somente você, não há a mínima possibilidade, não há quem estude isso que vá compreender, somente aquele ser que foi regenerado, que nasceu de novo, que não só conhece a luz, mas tem apreço pela luz. Aqui, ele assegurou que o crente comum, embora talvez nunca tenha lido qualquer ensaio filosófico, compreende e conhece melhor a vida do que o maior pensador que não conhece a nossa fé. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 21, abre aí comigo, por gentileza. Lendo aqui, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 21, diz que visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Paulo vai enfatizar muito isso em seus textos, dizendo que nós possuímos um conhecimento que aos olhos desse mundo parecem loucura. Você é louco de pensar assim. Você é louco de ter em mente que a saída seja viver dessa maneira. Mas no transcorrer do tempo, nós vamos percebendo gradativamente como as pessoas passam a perceber que a forma de nós vivermos, de tratarmos a vida, de tratarmos as nossas relações é a melhor maneira de se viver. Mas só se consegue viver assim uma pessoa que foi regenerada, que nasceu de novo, que tem novas perspectivas. Como essas palavras podem ser reais no nosso caso? Para começar, queridos, aqui o primeiro ponto ali é a natureza do cristão. Nós só possuímos a capacidade de ser a luz desse mundo porque o nosso ser foi feito de novo. O nosso ser, na forma que se encontra, na forma que foi criado, na primeira natureza, ele não pode desejar a luz, não pode ser luz, porque ele está envolto em trevas. Então, só um cristão nascido, que foi nascido de novo, que tem uma nova criatura, que é uma nova criatura, pode assim o ser. E ele só é assim porque ele está em comum acordo com aquele que o criou. João capítulo 8, versículo 12, vai dizer aí, ó, no segundo ponto, né, no quadradinho amarelo aí, a relação com aquele que se auto-intitulou a luz do mundo. Quem se auto-intitulou a luz do mundo? O próprio Jesus, dizendo em João capítulo 8, versículo 12, que ele é a luz do mundo. E vamos aprender que quem me segue a Jesus, não andará em trevas. Ou seja, somos a luz deste mundo porque vivemos como nova criatura e vivemos ao lado daquele que é o autor da nossa fé e que ele se intitulou ser a luz do mundo. Efésios capítulo 5, versículo 8. Leia comigo esse texto. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz. Mas agora são luz no Senhor. Perceba, Paulo está dizendo, vocês são luz no Senhor. Aquele que se intitulou, eu sou a luz do mundo. Vocês vão ser luz nele. Vivam como filhos da luz. Pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor, não participando das obras infrutíferas das trevas. Antes exponham-nas à luz. Tudo que o mundo faz e pratica, quando nós nos aproximamos, essas más obras são expostas. E por isso nós somos chamados a ser luz a este mundo. 1 João capítulo 1, versículo 5, Deus é luz e nele não há trevas nenhuma, não há nenhum tipo de sombra, não há nenhum tipo de trevas em Deus. Haja vista, como diz no último pontozinho, no último triângulo amarelo aí, Deus é o Pai das luzes. E aqui, queridos,
há um motivo que nos traz a expressão de Jesus, que foi falado aqui semana retrasada, né, na aula anterior à eleição que o pastor ministrou, e a expressão de hoje. Jesus vai dizer: vocês são o sal da terra e a luz do mundo. E por que essa sequência? Né? Vamos tentar entender essa lógica apresentada por Jesus. Primeiro ele diz que nós somos sal e depois ele vai dizer que nós somos luz. A primeira expressão vai enfatizar o que o crente é e depois aquilo que ele faz. O primeiro efeito se dá logo após a conversão, quando a influência ao seu redor influencia ao seu redor. Só depois passamos a atuar como luz. Ao perceber a diferença em nós, nos fazem perguntas como luz passamos a ensiná-los. Em resumo, quando somos chamados das trevas para o reino da luz, Jesus está dizendo: vocês são sal dessa terra. Vocês receberam uma mudança no seu ser. Agora que vocês começam a apresentar essa característica nova às pessoas que estão ao seu redor, elas vão se sentir incomodadas, atentadas para aquilo que você age, para a forma diferente que você pratica certas coisas, para a visão diferente que você tem acerca do mundo, acerca da sua família, acerca dos seus relacionamentos. Com essa visão diferenciada, as pessoas vão perceber em você algo diferente. Vão perceber em você como sal. E ao aproximar de você como sal, essas pessoas vão começar a questioná-lo. Como você vive assim? Por que você vive assim? E aí é a hora de você ser luz. Quando eu apresento conhecimento, quando eu apresento a saída, quando eu apresento o problema real dessa pessoa, que é o problema do pecado, a solução para ele, que é essa pessoa entregar-se completamente a Cristo e receber dele o perdão dos seus pecados, ser nova criatura. Quando eu apresento todo esse arcabouço de conhecimento vindo da Escritura, que eu e você temos aprendido, nós estamos sendo luz. Consegue compreender a diferença entre um e outro? Nós somos sal quando nós, nas nossas práticas diárias, nós estamos agindo de forma diferenciada daquilo que o mundo é. As pessoas, ao se aproximarem de nós, vão perceber essa diferenciação, então nós apresentamos uma luz que parte de nós, porque nós somos regenerados, e essa luz vai apresentar um novo caminho. Imagina, é a imaginação que eu pedi para você fazer do carro com o farol desligado em meio à autoestrada, um breu absoluto. De repente se liga o farol e você então apresenta a essa pessoa a estrada, o caminho. E Jesus disse que ele é o caminho. Então nós teremos a capacidade de apresentar esse caminho à medida que nós nos apresentarmos como sal. Só que aqui surge um inconveniente. Às vezes queremos falar sem antes ter sido sal. Nós queremos mostrar para as pessoas que temos o conhecimento, que sabemos qual é o problema desse mundo, sem antes ter sido sal, sem antes ter demonstrado o real significado da conversão em nossas vidas, sem antes ter demonstrado na prática que aquilo é real também em nós, que o novo nascimento aconteceu em nós de verdade. Então, grave bem isso. Não se pode ser luz antes de ser sal. Nós somos chamados a ser sal nesse mundo, a salgar, a demonstrar o nosso valor, o valor de uma pessoa regenerada e mostrar o caminho para outras pessoas, né? Quando Jesus chega a dizer, olha, um cego não pode guiar outro cego, senão ambos cairão pelo caminho. Uma pessoa que está em trevas, com os olhos fechados, que ainda não nasceu de novo, não pode guiar outra pessoa. E às vezes é isso que tem acontecido. Pessoas às vezes que estão na igreja, acham que são convertidos porque tem o seu nome aqui escrito junto à secretaria da igreja. Porque vem aqui, entregam sua oferta, dá uma contribuição, entrega uma cesta básica uma vez por mês, faz o seu ritual religioso, né? Põe uma Bíblia debaixo do braço, vem para a igreja no domingo todo bacana,
e acha que isso é o suficiente. Logo, essa pessoa, ao ver, né, uma oportunidade no seu trabalho, na sua casa, tenta dizer algo a respeito da luz. A Bíblia diz que se esse cego guiar outro cego, ambos cairão pelo caminho. Por isso, a Bíblia está dizendo que antes nós somos sal e depois nós somos luz. Para que nós tenhamos não só autoridade, capacidade e eficácia naquilo que dizemos, precisamos antes demonstrar de maneira prática que aquilo que aconteceu na nossa vida é real. Então, se puder printar essa tela aí também, será de extrema importância para você gravar aquilo que foi aprendido nessa manhã. Seguindo. Passemos agora ao lado prático de como podemos demonstrar que somos luz. Já caminhando para o final já. Nossa aula hoje eu acho que terminaremos antes do tempo, se Deus assim permitir. Qual é o efeito da luz? O que a luz realmente faz? Nós vamos perceber de maneira prática o que a luz faz. Pensa aí comigo, né? Sinto muita saudade de estar aqui com os irmãos, né? De poder fazer essa pergunta, olhar no seu olho e perguntar para nós e ter essa interação entre os irmãos. O que a luz realmente faz? Dissipa trevas, mostra caminho, né? Nós vamos perceber aqui, Efésios capítulo 5, versículo 13, ela vai ter essa função de dissipar as trevas e mostrar para as pessoas que elas estão em trevas. Um cego não consegue ter a noção do que é luz, do que são as coisas, enquanto ele não enxerga. Ele vai perceber isso quando ele passar a enxergar. Quando ele passar a enxergar, ele vai ver, olha, anteriormente eu não via, eu não conhecia, eu não sabia qual era a verdadeira realidade. Eu tinha uma vaga noção, mas hoje eu vejo. Então as pessoas estão em densas trevas e não fazem ideia que estão. Você tem que ter essa noção na sua mente, nós temos que ter essa noção na nossa mente, porque às vezes nós vamos apresentar, né, uma situação, olha, nós somos miseráveis pecadores, nós estamos distantes de Deus, nós precisamos do perdão de Jesus, nós precisamos da justiça de Jesus realizada neste mundo, substituindo a nossa justiça, porque nós não temos a capacidade de realizá-la. Para esclarecer fatos simples como esses, as pessoas precisam de iluminação. E só a luz sendo projetada nessas vidas poderá mostrar para essas pessoas que elas estão em trevas e precisam da verdadeira luz para si. Ok? João capítulo 3, versículo 19. Olha só que antagonismo com aquilo que o mundo faz. João 3, versículo 19. Esse é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Nós vamos perceber nesse texto que, apesar de todo o conhecimento que o homem julga ter, o homem ama as trevas. Parece que ele quer a luz, parece que ele deseja a luz, mas, mais uma vez, vou repetir aqui, só um homem regenerado pode desejar verdadeiramente a luz. O homem que não nasceu de novo vai, com certeza, amar as trevas ao invés de amar a luz. E nesse ponto, o cristão lavado e remido no sangue do Cordeiro vai poder provar ao mundo, mostrar ao mundo o modelo correto a ser seguido, ok? Então vamos caminhando para o final. A luz não somente revela as coisas ocultas das trevas, como também explica a sua causa. Explicação essa que o mundo não possui. O mundo não tem a solução para os seus próprios problemas, sequer sabe qual é o seu real problema. E nós sabemos qual é o problema desse mundo. Nós temos a solução para esse mundo. Nós temos o escape para esse mundo. Então, a saída para tudo isso é que nós sejamos proponentes de uma luz verdadeira para esse mundo. A luz não somente desmascara as trevas, mas também mostra e provê o único meio de saída para fora das trevas. Qual é o único meio de saída para fora das trevas? O arrependimento em Cristo Jesus, o nascer de novo, para que essa pessoa não só veja a luz, como tenha desejo pela luz. A Bíblia está dizendo, João 3, que nós acabamos de ler, que o homem ama as trevas. Apesar de amar
o conhecimento, apesar de gostar do conhecimento, apesar de gostar de filosofia, apesar de gostar de tudo isso, o homem ama as trevas, ama estar nas sombras escuras. Mas nós temos a solução e a saída para cada um desses problemas do homem. O homem, então, tem experimentado boa educação, conhecimento, resoluções políticas, conferências internacionais, e vamos perceber que nada disso é capaz de mostrar ao homem o real estado da sua necessidade. Então, nenhuma dessas conferências, nenhum desses tratados, nenhum desses conhecimentos poderá mudar a história desse homem. Ok? Então, caminhando para o final, nós vamos chegar a um consenso. Será que então não há esperança para esse mundo? Não há saída para esse mundo? A resposta que nós temos, sim, há uma saída para esse mundo. Há uma saída para esse mundo envolto em trevas. Qual é a saída? Importa nos nascer de novo. Só quem nasce de novo pode não só ver a luz, como desejar a luz. Só um ser nascido de novo pode desejar a luz. Então, precisamos recorrer a um novo nascimento se queremos amar a luz e andar na luz. O homem não precisa de mais luz, mas de um novo corpo que ame a luz. Esse corpo caído e pecador precisa nascer de novo a tal ponto que ame a luz e que essa luz seja refletida em seu ser e seja realidade em sua vida. Jesus não somente perdoa pecados, mas faz de cada um novo homem, com novos desejos, novas aspirações, novas perspectivas, novas orientações. Acima de tudo, uma nova vida que ama a luz e que odeia as trevas. Um bom resumo aí de tudo que nós vimos nessa aula de hoje. Então, Jesus vai trazer o perdão para os pecados, trazer uma nova estrutura para esse ser caído e pecador. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a compreender o estado decaído que somos, a necessidade que temos de nos aproximar da luz, de amar a luz. Não basta conhecer a luz, precisamos amar essa luz. E o que o mundo verá em nós com tudo isso? Que o mundo perceberá em nosso ser, que o mundo verá em nós. O mundo verá um indivíduo que nasceu de novo, que ama a luz, que anda na luz, que revela as trevas e que apresenta a solução para esse ser caído. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a demonstrar diariamente como isso acontece em nossa vida. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a sua vida como cristão e que ela demonstre luz, mas que antes disso ela também seja sal. Que eu e você consigamos ser sal nesse mundo e ao sermos questionados sobre a nossa fé, nós possamos apresentar a luz. Que esses dois elementos sejam reais em nossa vida e abençoe um grande número de pessoas. Por isso, que a nossa vida precisa estar centrada no Evangelho, conhecendo a Deus, sabendo quem Deus é, mas acima de tudo, praticando as obras para as quais nós somos chamados. Como diz Paulo em Efésios capítulo 2, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus, não pelas obras para que ninguém se glorie, né? Mas fomos feitura dele para praticarmos as obras que foram programadas para nós, preparadas para nós, mesmo antes da fundação do mundo. Para nós foram reservadas algumas boas obras, e essas precisam ser praticadas, para que as pessoas vejam e nos perguntem: que luz é essa que eu preciso para a minha vida? Que o Senhor nos ajude nessa dura batalha do nosso dia a dia. Amém, queridos? Deus os abençoe nesse dia. Muito obrigado você que está aqui conosco, você que assistiu até agora. Deus abençoe seu dia. Deixa aí seu comentário aqui embaixo, deixa a sua pergunta, responda aqui calmamente um por um depois. Você que não é inscrito no nosso canal, gostou do nosso conteúdo, nós temos uma série aqui que dá continuidade desde o início no Sermão da Montanha, uma série completa, com muita profundidade. Convido você a assistir o restante das nossas aulas, convido você a ser inscrito no nosso canal, a ativar a notificação para saber exatamente a hora que esse vídeo vai no ar todos os domingos, para receber demais vídeos que nós fazemos no transcorrer da semana e outros dias. Ser o nosso convidado especial. Convidado mais que especial, você que é de São João del Rei, é convidado para estar conosco todas as quintas e domingos aqui na Comunidade Batista Nova Vida,
na Avenida General Aristide Prado, frente aqui ao Tunicão, área muito conhecida aqui da cidade, tá ok? Deus abençoe seu dia, Deus abençoe sua vida, a sua família, seja luz neste mundo. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.